pela internet a gente alcança mais pessoas. Então, se você tem acesso à internet, o nosso site é agindodeusquemimpedirá.com.br. agindodeusquemimpedirá.com.br. Aí nesse site você encontra ali os links certinho para você encontrar as redes sociais do Agindo Deus, ali também o nosso canal no YouTube. Aí você se inscreve no canal no YouTube. Você que já é inscrito no canal do YouTube, muito obrigado. Obrigado por você se inscrever, mas o ideal é você se inscrever, acionar ali o sininho para você receber quando tem mensagens novas, programação nova. Então, toda a oração que nós fazemos aqui, pelo menos as de segunda a sexta, é colocado no canal. Aí você pode compartilhar através do canal do YouTube, você compartilha com outras pessoas, tá certo? Muito interessante isso, tá bom? E hoje, preste bem atenção, hoje, excepcionalmente, hoje, eu acabei de receber aqui da irmã Rosmari, lá de Rondônia, muito obrigado, Rosmari, pelo apoio. Ela enviou aqui o áudio, né? Ela enviou agora há pouco para mim o áudio desta oração que eu acabei de fazer, em áudio, tá? Mas vá lá no canal no YouTube, só que excepcionalmente hoje, né, eu vou enviar para você que está mandando mensagem pedindo oração, nós vamos enviar para você em áudio, pelo WhatsApp, essa oração aqui. Aí você ouça novamente, e se você quiser e puder, compartilha com seus amigos. A oração, Deus agiu nessa oração, é uma oração de libertação, de cura, de restauração. Deu aqui praticamente, olha, deu aqui tudo, deu 16, 17, 18, quase 19 minutos de ministração aqui. Então você que receber em áudio aí no seu WhatsApp, você que pedir, você que quer, aí o que acontece? Você busque compartilhar, isso deve ser compartilhado, né? Não compartilhe mentira, engano, esses áudios que ficam colocando medo nas pessoas, né? Ontem eu recebi um áudio, não vou falar aqui por uma questão de uma ética, eu busco cuidar um pouco com essas coisas, mas eu recebi um áudio de uma pessoa muito querida, porém, eu ouvi aquele áudio e ainda mostrei para minha esposa e falei, nesse áudio aqui eu não estou concordando não, mas dito e feito, no final da tarde era uma fake news, e um áudio aqui de Curitiba, colocando medo na população, e era mentira. E era de uma pessoa, e não era nem da pessoa que estava se passando por aquilo. Então, gente, muito cuidado, viu? Muito cuidado, é um alerta que eu estou fazendo. Cada pessoa faz o que quer, mas muito cuidado quando você recebe no teu WhatsApp aí, ou no teu Telegram aí, quando você recebe um áudio de alguma coisa, às vezes você nem sabe a fonte que veio, pode ser notícia de economia, de política, de religião, seja lá o que for. Se você não tem certeza, se você acha que essa coisa não é boa, não passe para frente, gente. Vamos bloquear, isso é de Satanás. O WhatsApp pode ser bênção, mas pode ser uma praga também para muita gente. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou falando com toda a reverência aqui, que nós trabalhamos com o mundo espiritual. Tá entendendo? O mundo espiritual. Então Satanás, ele quer o quê? Colocar pânico nas pessoas. Deus não quer colocar pânico em ninguém, não. Isso não é de Deus, não. Entendeu? Então, muito cuidado. Então, aquilo que você recebe, se você quer passar para frente, fica a teu critério. É você que manda. Eu não estou dando ordem, eu não mando em ninguém. Eu só estou dando uma instrução, que é uma instrução sábia. Não passe em qualquer área, seja na área da economia, na área da política, na área de religião, de qualquer coisa, sabe? Se você não tem conhecimento daquilo, e ontem, quando eu recebi aquilo em áudio, eu ouvi que era um áudio de 3 minutos. Falei, vou ouvir, porque quem mandou é um líder espiritual. Falei, pô, ele me conhece, de repente, deve ser. Eu ouvi aquilo ali, mostrei para a pastora Eva, ela ouviu. Falei, bem, isso aqui, eu não concordo, isso aqui não é essa pessoa, aqui tem. Eu fiquei quieto. Mas foi dali umas 5 horas depois, era uma mentira. Como eu não passo para frente mesmo, eu só passo as minhas orações, eu só acredito no que eu faço, com todo respeito, em nome de, falo isso com todo respeito, com todo temor de Deus. Você está entendendo? Por quê? Porque eu sei o que eu estou fazendo. Está entendendo? Então jamais eu vou passar uma mensagem para o mal das pessoas, ou para colocar confusão, colocar medo. Então, seja mais seleto, irmão, viu? Somente você, porque às vezes tem muitas pessoas hoje, elas não têm habilidade de mexer no celular, daí começa a receber um monte de coisa e elas passam para frente sem saber. Às vezes naquela simplicidade, né? Então hoje a tecnologia ela é muito boa para fazer as coisas boas também, mas ela pode ser utilizada para o mal. E eu não quero ser ponte para mandar mensagem negativa para os outros. Então essa hora, minha gente, é hora do quê? De nós
levarmos fé para as pessoas, levarmos encorajamento, levarmos consolo, levarmos ânimo e não ficar plantando desgraça, né? Sabe? É isso aí, eu tô escolhendo as palavras aqui, mas se fosse uma coisa fechada, eu descascava meu abacaxi mesmo, entendeu? É que aqui eu busco ter um equilíbrio aqui, mas eu sei o que eu estou falando. Então, tenha prudência, cuidado, né? Então, recebeu, meu irmão? É claro, gente, claro, cada um faz o que quer, não é verdade? Mas depois não reclama o que está colhendo também. Quem planta, colhe, né? Então, se eu passo para frente uma mensagem maligna, vai prejudicar pessoas. E por que eu passei então? Tá certo? Então, no caso aqui dessa oração que eu acabei de fazer, foi bênção para você? Passa para frente se você quiser. Mas ouça primeiro. Não é porque eu orei que você vai passar. Você decide. Você está entendendo? Mas eu já estou dando essa instrução para você policiar. Sabe? Ora que o seu celular, que o seu WhatsApp seja convertido. Porque tem muito WhatsApp de muita gente que não é convertido, né? Então vamos fazer isso, pessoal. É isso aí. E o povo de Deus tem que entender, gente, que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não são contra pessoas. Embora o diabo use pessoas, né? Como Deus usa homens e mulheres como eu e você para falar de Deus. Não é verdade? Da mesma forma que tem os seguidores de Jesus, tem o seguidor do capeta também, do Satanás. Essa é a verdade. Mas nós não somos contra as pessoas, nós somos contra as forças do mal. Certa ocasião, Jesus estava cumprindo a sua missão ali, não vou entrar no mérito desse texto, mas teve um momento ali, Pedro, ele foi tomado por Satanás. Ele deu uma ideia para Jesus ali, e Jesus falou assim: arreda-te de mim, Satanás. Você vê, era o auxiliar de Jesus, era um dos 12. Então ele não mandou embora o Pedro. Ele não falou: Pedro, vai embora da minha equipe. Não, ele falou: sai, Satanás. Porque o que o Pedro tinha dito, que era o discípulo de Jesus, que depois se tornou o apóstolo Pedro, né, um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, naquele momento, ele falou algo que era de Satanás. Quer dizer, o diabo usou a boca de Pedro para falar uma bobagem e Jesus repreendeu. Mas Jesus, vou repetir, Jesus não mandou embora Pedro. Jesus não falou: Pedro, sai da minha equipe, eu vou colocar outro no teu lugar. Não. Ele falou: arreda-te de mim, Satanás. Foi o que eu fiz na oração agora há pouco. Agora há pouco. Então, eu não expulsei pessoas, eu expulsei o espírito que está por trás daquela pessoa. Tem espírito de ódio, tem um monte de espíritos malignos que tentam dominar a mente das pessoas. Tá certo? Mas Deus liberta, Jesus liberta, e por isso que estamos aqui em nome de Jesus de Nazaré. Amém, meus queridos? Muito bem, após esclarecer isso aqui, nós vamos prosseguindo aqui. Agradecemos, está chegando muitas mensagens, a gente agradece, mas eu quero entrar com a segunda parte da palavra que eu comecei ontem, né? Quero começar agora. Vamos pôr a chamada aí da mensagem aí, para a gente encerrar. Já foi feita a oração, estamos na bênção, estamos na vitória. E quero pedir um favor, você que é um agente de Deus, você que tem semeado a sua oferta, não deixe de semear, pessoal, não deixe. Se esse mês talvez não veio o que você precisava, mas Deus vai te dar um tijolinho para você semear ainda hoje, em nome de Jesus. Estou clamando, orando, para Deus levantar. Tá? Porque é a sua oferta voluntária que mantém esse projeto. E se você quer que a gente continue com esse trabalho aqui, a sua semente é fundamental. E sabe o que está acontecendo com muitas pessoas? Elas dizem assim: a minha oferta é muito pequenininha, eu não vou mandar não. Talvez é justamente a tua que está faltando, abençoado ou abençoada. Não pense pequeno não. Toda oferta é bem-vinda, é oferta, é voluntário. E Deus conhece o teu coração, viu? Você tem que agradar a Deus, não a homens, ok? Que Deus te ilumine e vamos para a palavra. Mensagem de Deus para o seu coração. Juízes capítulo 6, a partir do verso 11 diz: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo:
Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Um só homem. Gente, ontem, na programação de ontem, eu li Juízes capítulo 6, a partir do verso 1, quando o povo de Israel, os filhos de Israel, eles começaram a ser escravos dos midianitas. Eles plantavam, mas os midianitas e amalequitas que colhiam, eles estavam tendo um momento difícil. Mas a Bíblia relata no verso 1 do capítulo 6 de Juízes, que os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos de Deus. Então, como eles fizeram algo mal diante de Deus, então Deus permitiu que os midianitas os dominassem por 7 anos. Meu Deus, 7 anos. Por 7 anos, o povo de Israel, os filhos de Israel, sofreram na mão dos midianitas e dos amalequitas, diz a Bíblia. Olha que interessante. Diz aqui que eles punham-se contra eles em campo, destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com os seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. Então ele estava passando algo tenebroso, terrível, muito terrível. E interessante porque os filhos de Deus, no caso os filhos aqui de Israel, eles fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, então Deus deu eles na mão dos midianitas. Era quase que comum quando o povo de Deus de Israel, eles faziam coisa errada, aí Deus permitia que as nações opostas a Israel começavam a dominá-los, né? Mas a Bíblia fala, a Bíblia diz aqui em Juízes 6, no verso 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Então está aqui o segredo, clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas, Deus então enviou um profeta e falou por que eles estavam com problema. E contou o problema. Por que eles estavam sofrendo. Foi então, diante dessa situação, Deus disse assim, que levantaria então um juiz, o Gideão. Aí Deus, agora eu vou entrar na parte que eu li agora, estou resumindo tudo isso aqui para você entender o lado espiritual. Então Deus precisava de um líder. Deus precisava de uma liderança espiritual. É o que está faltando hoje em dia, liderança espiritual. Há muitas lideranças que não estão sendo espirituais, embora trabalhem com o espiritual, mas estão interessadas em poder, estão interessadas em outras coisas. Mas esse momento que estamos enfrentando, esse momento atual, no mundo todo, no Brasil, agora nós vamos ver quem realmente é uma liderança espiritual. Nós temos que clamar, minha gente, nós buscar o Todo-Poderoso. Você está entendendo? Então, se Deus permite uma situação dessa, é para o povo se humilhar na presença de Deus. Eu não estou falando que foi Deus que enviou, estou falando que é uma permissão de Deus, é uma diferença, né? Então, Deus fala aqui com Gideão. Diz a Bíblia que o anjo do Senhor, quando fala anjo do Senhor, geralmente está se referindo ao próprio Senhor, na figura de um anjo, nesse caso aqui. Como ele foi falar com um homem que estava trabalhando, o Gideão. O Gideão estava malhando trigo. Quando você vê essa frase aqui, malhando o trigo, né? Interessante isso aqui, ele estava malhando o trigo. Só que quando ele estava trabalhando aqui, Deus então fala com ele.
diz a Bíblia que Deus olhou para ele. Deus olhou para ele, conversou com ele, e aqui narra a conversa. O anjo lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Então Deus estava falando ali através desse anjo poderoso, ou do próprio Deus, vamos assim dizer. Ele estava falando com Gideão. Aí Gideão, ele começa a se justificar e dizer: Senhor, mas se o Senhor é conosco, por que a gente está passando por isso? Se o Senhor está comigo, por que nós estamos atravessando isso? Então ele começou a fazer perguntas, não é? Com esse ser espiritual, com o anjo, ou o próprio Deus, enfim. Então, houve uma resposta. Aí diz o Senhor: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força. Ou seja, Deus viu que ele tinha força, porque Gideão não ia na força dele, Gideão ia na força de Deus. Deus é que daria a ele capacidade para isso. Quero que você pegue essa palavra literalmente para você. Embora aqui Deus estava chamando Gideão para uma missão de líder, de um juiz, de uma autoridade na época que Israel precisava. Essa é a verdade. Por que nós chamamos Jesus de nosso pastor? Porque nós precisamos de um pastor chamado Jesus, um guia. O pastor é um guia, um orientador. Ele mostra o caminho certo para as ovelhas. Ele dá o remédio certo para aquela que quer ser ovelha de Jesus. Então é isso. Então é comum Deus levantar líderes, homens, mulheres, pessoas, para fazerem alguma coisa, para influenciar uma nação, para influenciar uma geração. É isso. Deus não quer apenas te curar, te abençoar e ficar por isso, não. Deus quer que você se envolva nesse projeto de Deus. A Bíblia diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então nós temos que entender que nós estamos falando de coisa eterna e não apenas algo terreno, momentâneo. Então Gideão conversa, Gideão dialoga. E essa frase aqui: estava malhando trigo. Via de regra, o trigo era debulhado em lugar aberto. Gideão percebeu que o trigo estaria mais seguro se ficasse escondido no recinto fechado do lagar. Então ele estava ali num recinto fechado. E era comum, diz aqui, de via de regra, debulhar o trigo em lugar aberto. Lugar aberto. Agora há pouco aqui, uma das ouvintes enviou umas fotos. Estão colhendo lá. Só que no caso lá não é trigo, é soja, né? Mas enfim, eu vi um caminhão lá e esses trator moderno, né, que colheitadeira, né, e descendo ali, enchendo de trigo. Que maravilha. Imagina se tivesse que fazer tudo aquilo escondido. Onde de se esconder? Se imagina, vamos trazer uma realidade mais moderna agora. Né? Imagina, né, você que trabalha com isso, né? Imagina você ter que trabalhar escondido. Trabalhar escondido para o inimigo não perceber. Mas nesse contexto, então, Deus viu, Gideão estava trabalhando, Gideão estava batalhando ali, então Deus sabia que Gideão era a pessoa certa que ele ia chamar. E eu quero dizer para você nessa manhã, nesse dia, nessa hora, Deus está chamando você. Deus está chamando você, João, Maria, Joaquim, Terezinha, José, Márcia, Débora, o teu nome, você tem o teu nome aí. Deus está chamando você. Você está com medo da situação, medo do momento que o mundo está passando. Mas Deus está falando: eu vou estar com você, eu vou te ajudar, vou te dar força. É isso, minha gente. Temos que acreditar mais na Bíblia, acreditar mais na palavra do Senhor. A nossa arma é a Bíblia, a palavra de Deus. Então o cristão que tem a palavra do Senhor e crê nessa palavra, meu irmão, é tempo de levantar a cabeça e declarar em nome de Jesus de Nazaré. É assim, o povo de Deus não pode se intimidar, mas tem que se levantar como um exército guerreiro. Estou falando de batalha espiritual, estou falando de orar, de buscar, de clamar e dizer: o Senhor é o nosso pastor, o nosso general é Cristo, Ele está conosco. É isso, é ser mais afirmativo, ser mais convicto. É isso. Ore, abençoe. Abençoe o seu lar, a sua casa. Eu creio que no momento da ministração da oração aqui, profética, Deus estava purificando a sua mente, o seu coração, a sua casa. Creia nisso. Deus fará maravilhas em nosso meio, como tem feito. Então Gideão, quando ele viu que a conversa estava prolongando, Gideão, se justificou, disse assim: ah, Senhor, eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo,
Tu ferirás os midianitas como se fosse um homem só. Permitindo Deus, amanhã eu prossigo aqui nesse texto, porque eu tenho certeza que tem grandes revelações aqui. Quem sabe você está com medo. A gente entende. Você é humano, eu também sou de carne e osso. Pastor não é anjo, pastor não é super-homem. Somos sensíveis também, evidentemente. Mas temos essa fé em Deus. É a fé, a confiança em Deus é que fará a diferença nesses dias. Entenda isso. Então creia. Deus proverá. Deus proverá. Deus proverá. Faça o possível. Faça tudo que você puder, meu querido e minha querida. Aquilo que você pode fazer, que está ao seu alcance, faça. Faça o que dá. Sabe quando você faz tudo e fala, bom, fiz até aqui, agora não sei o que eu tenho que fazer mais. Então, vamos confiar, minha gente. Vamos confiar em Deus. Vamos confiar no Senhor. E o mesmo Deus que chamou Gideão está chamando você também. Está marcando você nesta manhã, nesse dia, nessa hora. Ou você que me ouve pela internet, você que me ouve no nosso canal no YouTube, em outro horário. Deus está te chamando. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Creia, acredite. E seja impactado com esse poder de Deus. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer por esta manhã tão sublime, tão gostosa. Que esta unção continue no coração do povo que está ouvindo ou que ouvirá ainda no nosso canal no YouTube, Senhor. Abençoa aqueles que têm semeado, têm plantado a sua semente de fé, Pai. Abençoa aqueles que têm colaborado, Pai. E que o Senhor possa ainda hoje, ainda esses dias agora, por esses dias, Pai, o Senhor levante mais Gideão. Pessoas que vão se levantar para ser coluna desse trabalho, desse projeto, Pai. Em nome de Jesus, oramos e abençoamos você, a sua casa, a sua família e o Brasil e as nações. Em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Você ouviu Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, estaremos sempre neste horário abençoando a sua vida.